Se o seu objetivo é desenvolvimento pessoal, por que se limitar apenas a livros, cursos, podcasts, vídeos? Por que só consumir passivamente e não ativamente? Por que não escolher um esporte para te ajudar no seu desenvolvimento pessoal? Para que você melhore a sua disciplina, autorregulação emocional, seu foco, sua resiliência. Por que não escolher um esporte? E foi pensando nisso que, dentre todos os esportes, eu escolhi um para que me ajudasse nessa linha de desenvolvimento pessoal. Existem vários, né? Existe futebol, natação, corrida, vôlei, basquete, xadrez, ciclismo. Porém, sempre que você pensar em vou fazer um esporte, tem que vir uma sequência de pergunta que é: o que eu quero com esse esporte? Qual o meu objetivo que eu quero alcançar? Eu quero só fazer uma relação social. Esportes coletivos. Eu quero melhorar o meu desenvolvimento social. Eu sou muito tímido. Seria excelente esportes coletivos. Porque o grupo trabalha junto. Quando um falha, o outro ajuda. E isso é muito bom nos esportes coletivos. Porém, a minha escolha foi um esporte individual, justamente para trabalhar mais especificamente as idas e vindas dentro da mente. Por exemplo, o que eu preciso fazer para melhorar? Não é o time, sou eu. Eu tenho que melhorar. Eu tenho que entrar no campo. Eu tenho que fazer uma regulação emocional muito boa. Por exemplo, estou ansioso, estou com medo, estou nervoso. Eu tenho que regular isso. Eu tenho que me superar. Tudo cai sobre você. O esporte individual, se você perdeu, o resultado conversa com você diretamente. Não é, putz, o time não jogou bem hoje, então não podemos ir bem. Não. No esporte individual, é você e sempre você. Hoje você não está bem, mas o esporte é você. Então eu escolhi a natação para ser o meu esporte individual, que me ajudasse no quesito de desenvolvimento pessoal. Foco, disciplina, autorregulação emocional, superação. Inclusive, eu brinco que natação é sempre bom, antes e depois. No meio é um socorro, pelo amor de Deus, porque você está sempre sendo exigido. E a natação é um tipo de esporte que você pode, atravessando de um lado para o outro, parar no meio e pôr o pé no chão. Mas não é isso que você quer. Você quer chegar do outro lado, você quer chegar no resultado. E isso foram meses treinando, aprendendo a nadar, melhorando a minha técnica e morrendo em todos os treinos. Mas isso me ajudou porque isso me ajuda a me desenvolver. Então, claro, entre todos os esportes, eu não tenho tempo ilimitado no dia. Então eu tive que escolher um com um propósito. Lembra que eu te falei? Entre todos os esportes, você vai escolher um, mas tem que vir uma pergunta na sequência. O que eu quero desenvolver com esse esporte? Inclusive, é uma boa pergunta se você tiver um filho e pensar: vou colocar meu filho no esporte. Mas é pela atividade física ou é para desenvolver alguma coisa? Quais são as habilidades que você quer desenvolver no esporte? E aí você pode procurar pelas habilidades que você quer desenvolver qual esporte fecha com aquilo. Isso é perfeito. E pensando nisso, o que eu aplicaria para um filho, eu apliquei para mim mesmo. Eu quero desenvolver foco, disciplina, autorregulação, persistência, resiliência, então eu vou me colocar na natação. E foi assim. E meses depois, inclusive, eu e minha esposa fomos convidados a participar de uma competição em Canavieiras, no sul da Bahia. E lá fomos nós. Vou te contar aqui como foi a nossa experiência. Foi a minha primeira competição de águas abertas. Era um rio de Canavieiras que chega a água do mar, e aí ele sobe e desce de nível. E a água meio salgada, né? Inclusive, a gente se surpreendeu ao chegar no rio, achando que a água seria doce, e a água era salgada. Mas, vamos lá, vou te contar como foi a minha experiência. Vai numa sexta, dorme lá, faz a natação no sábado, e aí no domingo de manhã retorna para casa. A gente mora aqui no sul da Bahia, então a gente gastou só um dia de carro para ir e na volta também. E todo o nervosismo do treino aconteceu antes mesmo de chegar lá. O professor falou assim: existem duas provas, uma prova de 1 km e uma prova de 3 km. Então vocês vão ter que escolher qual das duas vocês vão se inscrever. A minha média de distância nos treinos de natação gira em torno de 2.500 metros, mais ou menos. Então, nadar 3.000 metros me assustou. Eu falei: eita, eu acho que é bastante, ainda mais que não é uma piscina, é num rio. A distância eram por boias. Existiam 3 boias. Para cada boia, 250 metros. Então, para a terceira boia, dava 750 metros, voltando 1,5 km e fazendo esse percurso de novo, 3 km. E nisso,
A ideia era justamente escolher primeiro entre 1 km, vai até a boia de 500 metros e volta, ou 3 km, vai até uma adicional, volta e faz o percurso novamente. E aquele momento eu já fiquei um pouco nervoso. Por quê? Eu preciso regular, respirar e pensar, eu vou ou não vou e qual prova eu vou fazer. De cara eu já falei, eu vou, é um desafio, eu vou me superar. Isso eu não abro mão. Sempre que aparece um desafio, eu estou envolvido. E aí eu falei assim para o professor, você é meu professor, o Lucas Oliveira. Você sabe o quanto eu nado e como eu nado. Qual prova você sugere? Aí ele falou, você pode ir na de 3, mas se você estiver um pouco nervoso, você pode ir na de 1, não tem problema nenhum. E nisso, a gente foi, eu falei, eu vou fazer a de 3, morrendo de medo, por dentro. Mas lembra, autodesenvolvimento requer que você passe por provas para que você se desenvolva. E assim fomos nós. Chegando lá, quando a gente viu a distância no rio, aquilo de cara foi um choque, né? E aí eu comecei a pensar, tá, e agora? Lá vamos nós. Não tive muito o que fazer, a gente coloca os equipamentos e cai na água. No que a gente começou a nadar, é onde vem, de novo, aquela parte do desenvolvimento. Lembra, na piscina você pode pôr o pé no chão. No rio, que não tem fundo, você não pode pôr o pé no chão. Inclusive, tinha um barquinho ao nosso lado, para caso alguém quisesse ou tivesse algum tipo de problema, podia sair da prova no próprio barco. E assim eu olhava para o barco e pensava, eu não vou voltar nesse barco. Com certeza não. E continuei nadando. E nesse que eu fui nadando, lembra, eram 3 boias. Só que as boias elas não eram retas, uma atrás da outra. Elas faziam uma leve curva, uma para cá, a segunda para cá e a terceira para cá. E você tinha que voltar para a primeira boia. Porém, quando eu cheguei na terceira boia, que eu olhei lá longe, onde eu precisava voltar, eu falei, é só eu ir em linha reta. Pela física, a menor distância é uma linha reta entre 2 pontos. E eu comecei a nadar em direção à primeira boia. Porém, eu vi todo mundo fazendo a curva pela beira do rio. E eu pelo meio do rio, sem saber que existia uma correnteza nadando contra. Tinha uma correnteza me puxando para trás e eu tentando nadar para frente. Inclusive, eu vou pôr aqui a imagem de um trecho gravado pelo Strava que eu estava nadando para frente e a maré me trouxe para trás. Então, eu nadei os 3 quilômetros, mas se for contar exatamente o tanto de braçada que eu dei, foi muito mais do que 3 quilômetros, porque eu tive que nadar contra a maré. Imagina, você está nadando e a maré te puxando para trás e você nadando. Foi exatamente essa experiência que eu tive, porque eu não tinha conhecimento ainda de águas abertas e muito mais de uma estratégia de natação. Porém, em muitos momentos, eu estava cansado, eu estava exausto já estava ali pensando, meu Deus, isso não acaba, mas eu precisava me concentrar. E esse exercício de superação, concentração, resiliência, foco no que eu fui fazer e lidar com as minhas emoções internas é um processo de amadurecimento, é um processo de desenvolvimento pessoal. Claro, se eu tenho todos os recursos que eu posso consumir, que nem eu falei no começo, livros, podcast, aula, professor, tudo, mas isso é muito teórico. Quando você pega tudo isso e não tem onde aplicar, quando eu vi que o esporte poderia ser uma das vertentes de aplicação do desenvolvimento pessoal, eu logo quis. E eu quis um esporte individual justamente para que eu não pudesse dividir esse fardo de não conseguir com alguém, ou não deu certo por causa de outra pessoa. Não, um time pode perder por N motivo, mas uma pessoa só perde por ela mesma. Algo ela poderia melhorar. E eu quis o esporte individual justamente para me forçar a ir para frente. E aí a natação foi essa prova em Canavieiras. Chegando lá, eu lembro que teve alguns momentos que eu nadei com um professor do lado, inclusive com o meu professor, ele estava nadando e eu atropelei ele em algum momento. Eu pedi desculpa, a gente conversou no meio do rio ali, eu continuei nadando, mas se você não se coloca à prova, não tem como saber onde você pode chegar. E o legal dessa prova é que no final, eles foram dispondo os troféus lá que seria dado para o primeiro, para o segundo e para o terceiro lugar, e eu e minha esposa achou os troféus lindos, porque lá é uma região de muito caranguejo, e o troféu é um caranguejo. E eu falei, caramba, ia ser muito legal, né? Esses troféus são muito bonitos, mas como a gente só veio só para participar, a gente não vai levar nada para casa. Mas foi muito legal estar lá. Porém, na hora das premiações, eu ganhei um troféuzinho de primeiro lugar da prova de Canavieiras, tá aqui a minha colocação. Ele é solto, né? Então dá para deixar ele juntinho. Isso aqui foi muito divertido, foi um troféu que a gente ficou extremamente, assim, animados, não sabia o que fazer e nem como ficar, mas a gente foi chamado para receber 2 medalhas.
Cada um recebeu uma medalha e eu ganhei o primeiro lugar. Fiquei muito feliz com isso, porque eu falei, caramba, eu vim para me testar e eu fui muito bem. Então, toda a disciplina que a gente vai aplicando, ela vai dando resultado. Quando você consegue pegar tudo que você somou e aplica ela. Então, eu deixo aqui para você, não só tenha na parte teórica, mas aplique as habilidades que você quer desenvolver. Procure um esporte, nesse caso, para te ajudar a se desenvolver. Esportes não são só distrações ou momentos de lazer. Eles são também, se você quiser, uma ferramenta de autodesenvolvimento. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e pense também sobre isso, porque você pode escolher não só para você, mas você pode escolher esportes para os seus filhos, ou para o seu cônjuge, ou para quem você pode estar junto. Eu já convido muito meus amigos aqui e falo, bora correr, bora nadar, bora fazer alguma coisa, porque eu sei os benefícios que isso traz. Deixo para você essa mensagem. Se você gostou desse tipo de vídeo, clica no botão curtir, se inscreve no canal para receber os próximos vídeos e manda esse vídeo para quem precisa também aplicar a disciplina, o foco, não só na mente, mas na prática. A gente se vê no próximo vídeo.